Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler todo esse capítulo. Só são 14 versos. A palavra nós vamos meditar na noite de hoje. Você encontrou, por gentileza, fique de pé. Nós faremos a leitura. E já todos os irmãos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa passagem na noite de hoje. Irmãos, uma pergunta vem à nossa mente quando a gente lê esse texto: existe alguma esperança para a história? Existe alguma esperança para a história? No centro do universo, Deus está sentado em seu trono para governar tudo que Ele criou. Ainda que a terra esteja repleta de desordem, ainda que existam tumultos, catástrofes, sejam elas naturais ou não, terremotos, sofrimentos humanos, no que diz respeito à fome, à epidemia, a guerras, a conflitos, apesar de tudo isso, esse texto nos mostra que Deus está de uma forma soberana no comando. Nada, absolutamente nada, acontece fora da vontade do nosso Deus. Isso é claro nesse texto. Então, inicialmente, a palavra que eu posso dar a você, mediante a leitura desse texto, é o seguinte: descanse. Descanse. Por que eu diria isso? Porque não são os poderosos desse mundo que determinam o rumo da história.
Não são os historiadores que decifram os mistérios da história. Não são os filósofos que interpretam o segredo da história. Não são os futurólogos que retiram o véu da história. À luz desse texto, eu posso fazer a seguinte afirmação: tudo começa com Deus, tudo está sob o controle de Deus, e tudo terminará segundo a vontade de Deus. É isso que esse texto nos diz. Se você olhar um pouquinho para o verso de número 1, quando João escreve o seguinte: a visão que ele tem do céu, e ele diz: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vejam algumas informações aqui. O que é que João está fazendo aqui? João está revelando, ou melhor, continua nos revelando o que lhe foi permitido ver quando ele contemplou o céu. Ele teve uma visão do céu por dentro. Ele nos dá alguns pontos importantes nesse capítulo de número 5. No verso 1, ele diz que viu na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Você poderia fazer uma pergunta: que livro é esse? Primeira coisa, o livro está visível. E o livro, além de visível, ele está na mão de Deus. O que é que nos ensina aqui? O primeiro ensinamento que tem para nós é que esse livro tem um autor. E o autor é o próprio Deus. Foi Deus que escreveu esse livro. É a primeira informação que nós tiramos aqui. E a segunda informação, ainda no verso 1, João nos diz que esse livro está escrito por dentro e por fora. O que isso significa? Que absolutamente nada pode ser acrescentado a esse livro. Em outras palavras, esse livro, ele possui completude. Ele está completo. Nada podemos acrescentar, nada podemos tirar desse livro. É a segunda informação que nós temos aqui, com base nesse livro. E você perguntaria: o que contém nesse livro? Qual é o teor que está escrito nesse livro? Todos os comentaristas são unânimes em afirmar o seguinte: esse livro, ele contém todos os decretos de Deus, todas as linhas gerais, de todos os acontecimentos da história, até o seu fim, até o fim dos tempos. Esse livro, ele contém o pleno relato do que Deus, em sua soberania, em sua vontade soberana, determinou quanto ao destino do mundo. Toda a história está absolutamente completa nesse livro, que estava inicialmente na mão de Deus, na mão do próprio Deus. Outra informação, irmãos, importante aqui, ainda no verso 1. Esse livro, esse livro que Deus tinha na mão, ele tinha o decreto de Deus, e contém também todo o relato do que Deus, em sua soberana vontade, determinou para cada um de nós. O que é que eu estou dizendo aqui nessa noite? Que Deus tem um plano específico para toda a criatura, e toda a história da humanidade está na mão do nosso Deus. Não importa a fúria do diabo, não importa a agitação do mundo, que é verdade, está como uma panela de pressão, pronta para explodir. A história de toda a humanidade, inclusive a sua história, está em lugar seguro, porque está nas mãos do nosso Deus. E outro detalhe: por que esse livro estava selado? O verso 1 nos diz isso também, que o livro estava selado com 7 selos. Vou lhe dizer por quê. Porque o conteúdo desse livro é permanente, ninguém pode alterá-lo. Tudo está escrito, tudo está determinado, tudo está traçado, absolutamente nada foi omitido, nada foi esquecido. E esse livro estava nas mãos de Deus. Mas olha a visão de João, como continua, verso 2 e verso 3.
Olha o que ele diz no verso 2: vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Vamos parar um pouquinho aqui. Irmãos, o que João vê? Ele não diz aqui que categoria pertencia esse anjo. Ele apenas nos diz que se trata de um anjo forte. E esse anjo clamava no céu. Ele fazia uma convocação no céu. Que convocação era essa? Era tipo assim: quem pode avançar até o trono? Quem é digno? É isso que o anjo está dizendo no céu. É isso que ele estava proclamando no céu. Quem é digno? Ou seja, quem é o qualificado? Quem é a pessoa qualificada, ou ser qualificado, para executar essa tarefa? Aí você perguntaria: que tarefa? Quebrar os selos e abrir o livro. O anjo faz esse clamor no céu, e João vê isso. Um anjo forte clamando e dizendo: quem é digno? Quem é digno? Quem é digno para essa tarefa? De quebrar os selos e selar e abrir o livro. Deixe-me fazer uma pergunta aqui a você. Por que esse clamor, irmãos? Por que esse clamor do anjo? Eu vou lhe dizer. Porque se esse livro continuasse selado, todos os propósitos de Deus não seriam realizados. Porque se esse livro continuasse selado, o plano de Deus para a história da humanidade não teria cabo, teria parado aqui. Em outras palavras, se esse livro não tivesse sido aberto, se os selos não tivessem sido quebrados, a história sem Deus é um livro lacrado. É isso que João está tentando nos ensinar aqui. Só Deus, irmãos, que pode dar sentido à história. Só Deus que pode dar sentido à sua vida. E a realidade é única. Sem Deus, a nossa vida é um barco à deriva. Sem Deus, todos nós estávamos perdidos. Esse livro, ele não podia continuar selado. Não. E por isso o clamor do anjo no céu. E João tem essa visão. E olha o que nos diz o verso 3. Olha o clamor do anjo, né? O que aconteceu no verso 3. Ora, João vê, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. O anjo faz o clamor, e o verso de número 3 diz o seguinte para nós: em toda a criação foi-se procurar alguém digno de ir até o trono e pegar o livro da sua história. E interessante que não foi encontrado ninguém no céu. Ou seja, eu fiquei me perguntando: cadê Miguel? Cadê o anjo Gabriel? Onde estavam os serafins? Onde estavam os querubins? Cadê Moisés? Cadê Abraão? E Paulo? E Pedro? E outro apóstolo que tinha falecido? Onde estavam eles? Nenhum era digno. Procurou-se no céu, não achou. Procurou-se na terra. Tipo assim, onde estão os influentes? Cadê os poderosos da terra? Cadê os famosos da terra? Irmãos, não foi encontrado ninguém na terra para dar continuidade à história da humanidade. Mas não se parou aí. Foi-se para debaixo da terra, para o inferno. Cadê o diabo? Ele não tem poder? Cadê os seus demônios, os anjos caídos? Por que eles não foram até o céu? Cadê os espíritos em tormentos, aqueles que morreram sem Cristo? Onde estão eles? Nenhum foi encontrado. O que nós aprendemos aqui? Sem Deus, a humanidade não vai a lugar nenhum. Coloque isso aqui na sua mente. O homem sozinho jamais pode ser senhor do seu destino. Ninguém foi encontrado digno para abrir esse livro. Foi procurado no céu, foi procurado na terra,
foi procurado embaixo da terra e não se encontrou ninguém digno. E olha o que João nos diz no verso de número 4. Olha o que nos diz. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O que é que você aprende aqui com esse verso 4? Meus irmãos, a solução para a história vem do céu. Eu posso lhe dizer algo aqui sem medo de errar? Sem medo de errar, o seu socorro vem do céu. O céu sempre acalma a terra. João começou a chorar. Em outras palavras, diante dessa visão, João entra em crise. E a crise de João, irmãos, é a crise da impotência de todos nós. A impotência de todos nós. Seja sincero com você mesmo. Nós olhamos ao nosso redor e a gente percebe o mundo em pé de guerra. Parece, irmãos, que o mal sempre triunfa. A violência sempre cresce. O terrorismo ameaça a gente, irmãos. As guerras se multiplicam. As famílias cada vez são mais barbarizadas. Quantos jovens perdidos, irmãos, em sua grande maioria. Quando você olha para o mundo em seu derredor, a nossa reação é a mesma que João. A gente começa a chorar, a gente começa a lamentar, a gente começa a se desesperar. E às vezes, irmãos, nós choramos com medo do futuro. Sim ou não? Quem de nós estamos aqui, você não já pensou no seguinte questionamento: o que será de mim na velhice? Você já pensou sobre isso? Talvez você seja bem jovem, amém, glória a Deus por isso. Você não tenha pensado ainda, mas se você é alguém como eu, com mais de 50 anos, que já dobrou o cabo das Tordesilhas, você começa a se questionar: o que será de mim na velhice? Como será o meu amanhã? O que o futuro me aguarda? Era exatamente isso aqui, o questionamento de João, meus irmãos. Mas olhe para o verso de número 7. E louvado seja o nosso Deus por isso. Verso 7. Não, amém. Ainda o verso 5. Vamos só o 5, não é que 7, eu estou no 4. Verso 5. Depois disso, o verso 5 nos diz o seguinte: então um dos anciãos me disse: não chore. Irmãos, estão entendendo? João está em crise na sua visão. Então um dos anciãos, que representa a igreja redimida, chega diante de João e disse: João, pare de chorar. É muito fácil alguém chegar para a gente e dizer: pare de chorar, né? O ancião chega para ele e disse: João, não chore, João. E ele vai dar a razão para que João não chore. Ele continua no verso 5. Olha o que ele diz: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Meus amados irmãos, João tira a sua visão da crise. João tira a sua visão do livro, né? Da história da humanidade, que até então parecia estar, irmãos, um caos, porque não tinha quem abrisse. E passa a olhar para Cristo. O leão da tribo de Judá é uma linguagem do Velho Testamento. Em outras palavras, João, Deus abençoou o seu povo através de Jacó, da tribo de Judá. Foi de lá que veio o leão da tribo de Judá. Não chore, João, ele está vivo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. E não só isso, ele ainda usa outro título para Jesus: a raiz de Davi. Ou seja, tem um aqui no céu, João, um descendente de Davi. Só que ele é muito maior do que Davi. Ele é Jesus, o rei sobre todos. Passe a olhar para ele. Calma, João. Essa era a mensagem do anjo. Por que calma? Porque ele está dizendo a João: esse Jesus, esse rei, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o inferno.
Ele é a primícia dos mortos, Ele é o rei que subiu ao céu e está sentado agora à mão direita de Deus. Se acalma, João, olha para Cristo, João. Talvez seja essa mensagem para você nessa noite. Acalme-se diante dos vendavais, acalme-se diante dos tumultos. Ei, olhe para o leão da tribo de Judá, olhe para a raiz de Davi, ele está vivo, louvado seja Deus. Verso 6, e olha o que João vê, no verso de número 6, quando o anjo diz não chore, é como se João tirasse a visão do livro selado e passasse a contemplar outra pessoa no céu. Olha o que nos diz o verso 6, então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Meus irmãos, o Apocalipse ele é um livro simbólico na sua maioria. E nós temos que olhar para o Apocalipse com essa visão. Temos o cuidado de interpretar o simbolismo. Vamos lá. O que João vê? João vê no verso 6, né? Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ou seja, um cordeiro com todas as marcas do seu sofrimento. João se depara diante de Cristo, e Cristo está com as marcas ainda da crucificação. Ele viu as marcas nas mãos, ele viu os furos nos pés, ele viu possivelmente, claro que sim, o estrago que os espinhos fez na cabeça de Cristo, as chicotadas, todas as marcas da crucificação. João pôde contemplar no céu um cordeiro com todas as marcas dos seus sofrimentos. Em outras palavras, as feridas eram visíveis, mas ele não estava morto, ele estava em pé, no meio do trono. Que coisa maravilhosa! Ele estava no centro do trono. Em outras palavras, ele foi morto, mas agora ele triunfa. João tem essa visão. Ele um dia morreu, foi tirado de um madeiro, é verdade, foi sepultado, mas ele triunfou. João começa a se acalmar. Mas não só isso, o texto diz que ele tinha 7 chifres. Claro que isso é uma simbologia. O que significa? Sinal de força, sinal de poder. O que João está dizendo? Aquele que foi morto, mas se encontra em pé, no meio do trono, tem toda a força, tem todo o poder. Ele possui toda a autoridade para governar, não somente o céu, mas também a terra. Nele ele não conhece inimigo à altura, ele é Jesus. Mas não só isso, João vê também que ele tinha 7 olhos. Interessante que 7 na Bíblia é um número de plenitude, né, de perfeição. O que significa esses 7 olhos? 7 olhos que o cordeiro tinha, um simbolismo para João. Irmãos, que nada, absolutamente nada, escapa da observação daquele que está no céu. Em outras palavras, o cordeiro que foi morto, mas que hoje triunfa, ele não só tem poder, ele não só tem toda a força, ele não só governa, ele é onisciente, ele está presente em todo lugar. Em todo lugar. Interessante aqui, né? Irmãos, Deus não tem 7 espíritos. E por que João usa essa linguagem no verso de número 6? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Por que isso? O que João está querendo nos dizer aqui? Com esses 7 Espíritos de Deus, o que ele está querendo nos dizer aqui, irmãos? É uma alusão clara ao derramado do Espírito Santo. O que João está nos dizendo aqui é que a presença contínua do Espírito Santo no coração do povo de Deus existirá sempre.
Deus sabe quem são os seus. Deus tem plena consciência de quem lhe pertence. E Ele vai buscá-los através do seu Santo Espírito. Lembre-se de uma coisa, que tanto o Pai quanto o Filho comissionam o Espírito Santo a percorrer a terra. O Espírito Santo, ele age como ele quer. Ele é tal qual o vento, de uma forma figurada. Ou seja, ele pode converter pessoas aqui, mas ele pode converter pessoas num prostíbulo. Quer um exemplo disso? A prostituta Raabe. O vento sopra onde quer. Os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a sua plenitude, a sua onisciência, está em todo lugar. É a esse Deus que nós servimos, que não só tem todo o poder, que não só tem toda a força, Ele também tem o conhecimento sobre tudo. Ele conhece cada centímetro, cada milímetro do universo. Ele sabe o que você está passando. Portanto, nessa noite, não chore, não desanime, porque Ele vive. Há um louvor que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é verdade? Isso vale para nós à luz desse texto aqui. Olha o verso 7, queridos. Olha o que nos diz o verso 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Irmãos, só Cristo, só o cordeiro era capacitado para quebrar os selos e abrir o rolo. Eu não sei por qual motivo as pessoas adoram Maria, não sei por qual motivo as pessoas adoram outros deuses, porque o texto aqui é muito claro. Apenas um era digno, era apto de pegar o livro da mão de Deus, quebrar os selos e dar continuidade à história. E o texto é muito claro: o Cordeiro de Deus é o único capacitado para quebrar os selos. Vamos adiantar um pouquinho, verso 8 ao 10. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você já se perguntou: eu estou no caminho certo? Você já se perguntou assim: será que o Evangelho não é um engodo? Será que eu não creio numa grande ilusão? Será que eu estou enganado, seguindo a Cristo, seguindo o Evangelho? Você já fez esse questionamento? Interessante, irmãos, que nós passamos hoje pelo centro de Campina Grande, esses últimos dias. Oi, amém. O centro de Campina Grande, irmãos, está repleto de ciganas, não é? E o número de pessoas que param para que elas possam fazer a leitura da mão é grande. O que aquelas pessoas querem? Saber sobre o seu futuro. Como será o amanhã? Como será o amanhã? Interessante que esse texto aqui, do verso 8 ao verso 10, João vai nos dar quais as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos. Veja bem, eu gostaria de pensar com você aqui, verso 8 ao verso 10, sobre a seguinte direcionamento: nós não estamos seguindo o engano. O Evangelho vale a pena a gente crer, por algumas implicações. Olhe para o verso 8. Olha o que o verso 8 nos diz de informação. Vá para ele, por gentileza. O verso 8 diz o seguinte: e quando ele pegou o livro, Cristo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Quais as implicações do Cordeiro ter pego o livro da mão de Deus e ter quebrado o selo? Primeiro, vale a pena continuar orando. Eu sei que todos nós que estamos aqui, a partir de Leandro até a última pessoa ali, Aninha, todos nós aqui tem causas que você diz: eu nem oro mais. E você está completamente errado. À luz desse texto aqui,
Porque eu digo que você e eu também estou errado quando eu ajo dessa maneira. Porque à luz do verso 8, orar é falar com quem está com o livro da história nas mãos. Só Ele pode fazer alguma coisa por você. Só Ele pode agir na sua causa. E João está nos dizendo que as nossas orações são como incenso na presença deles. Ele recebe, ele sente prazer em recebê-las, em ouvi-las, não é? E certamente em responder. Irmãos, guarda uma coisa no seu coração. Se Jesus está com o livro da história nas mãos e Ele está, entenda o seguinte: nossas orações não são ao vento. Pelo contrário, nossas orações fazem sentido. Em um dos salmos, mais precisamente o Salmo 141, verso 2, Davi diz o seguinte: seja minha oração como incenso diante de ti. Eu estou lendo um livro do pastor Renato Vagens. E em uma certa altura lá ele conta uma história interessante. Ele diz que alguns meninos estavam brincando na rua, entre 7 e 8 anos, e um deles disse, depois de brincarem, conversando entre eles, um deles disse o seguinte: meu pai conhece o governador do estado. A hora que ele ligar para ele, nós somos plenamente atendidos. Como é bom ter um pai assim. Outro menino saltou e disse que nada. Influente é meu pai, porque no bairro inseguro onde nós moramos, ele é amicíssimo do secretário de segurança do nosso estado. Qualquer coisa que acontecer na minha casa, logo nós somos atendidos. E outro menino saltou e disse: bem sucedido é minha família, porque o meu pai é amigo do gerente de um banco aqui da nossa cidade. Qualquer aperto financeiro, nós corremos lá e somos prontamente atendidos. E o último menino foi interpelado por esses três: seu pai conhece quem, meu filho? O menino levantou-se e disse: o meu pai conhece a Deus. Ele sempre tem nos ouvido. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Portanto, continue orando. Louvado seja o nome do nosso Deus. Verso de número 9. Olha as implicações de Jesus ter o livro da história nas mãos. Versículo de número 9. O texto diz o seguinte: que cantava um novo cântico, ou um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. O que significa isso? Faz sentido evangelizar. Não desista daquele que você tem evangelizado. Por quê? Porque o Cordeiro morreu, mas ele comprou com o seu sangue pessoas que procedem de todo o grupo étnico, de todo o grupo linguístico, de todo o grupo político, de todo o grupo social. Em outras palavras, todos aqueles por quem Cristo morreu serão chamados hoje ou amanhã, ou não sei quando, mas serão chamados de uma forma irresistível pela sua graça, e serão eternamente salvos. Portanto, não desista de pregar. Não desista de pregar. Lembre-se de uma coisa: você é apenas uma voz. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E um dia essa palavra com certeza vai atingir esse coração. Faz sentido não só orar, faz sentido evangelizar. Por quê? Porque o Cordeiro que foi morto está vivo e governa todas as coisas, e tem, irmãos, e tem conhecimento de tudo que tem nos acontecido. Continue a proclamar. Verso 10. Outra implicação aqui. Olha que coisa maravilhosa. Quem é você? Quem é você? À luz desse texto. Olhe para o verso 10. E para o nosso Deus, olha o que Cristo fez por nós. Os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Meus amados irmãos, abra seus ouvidos para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Sabe o que o texto está nos dizendo aqui?
que os redimidos, que os cristãos, nós já reinamos com Cristo. E como isso fica evidente? Vou lhe dizer, Efésios 2:6. Pode colocar aí, pastor, por gentileza. Efésios capítulo 2, verso 6. Olha o que Paulo escrevendo aos Efésios diz: e juntamente com ele quem? Cristo, nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Aí você pode estar dizendo, pastor, o texto está dizendo aí que eu vou me assentar nas regiões celestiais, e o senhor está dizendo que eu já reino hoje, sim. Aí você está dizendo, o céu não tem uma cadeira dura como essa que eu estou sentado aqui, eu não estou no céu. Estou no Presidente Médici, numa cadeira dura, doido para ir para casa dormir, e o senhor ainda vem me dizer que eu estou reinando? Tá sim. Já agora. Sabe por quê? Porque em Cristo, você que é salvo, você está num lugar agora que o adversário não pode lhe tocar. Você está ouvindo? Você que é cristão, você não precisa de libertação, você já foi liberto. Você não precisa participar de culto de quebra de maldição. Isso aconteceu quando você se converteu. Você já é salvo, você já foi liberto. O diabo ele só pode lhe tentar, mas de lhe tocar, jamais. Quem reina sobre você é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno. E não me diga que Deus não está no inferno, que Ele está assim, em juízo, e para sempre. E quem manda lá não é o diabo, quem manda lá é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o texto está nos dizendo. Nós já reinamos com Cristo. Mas não só isso. Ele nos deu, irmãos, a honra de sermos sacerdotes. Deixa eu lhe dizer algo aqui para você nessa noite. É você, meu querido, o responsável para orar pelos seus pais não cristãos. É você, meu querido, o responsável para orar pelo seu condomínio. É você, meu irmão, a pessoa mais apta para orar no seu ambiente de trabalho. É você, meu querido, a pessoa mais apta para pregar, para ter o companheiro de trabalho, que possivelmente seja um ímpio. É você. Você já foi feito sacerdote nesse sentido. Você é o exemplo, você é o pregador, você é o intercessor. Ele fez isso por nós. É isso que João está dizendo. Olha as implicações, estão entendendo? As implicações de Cristo ter o livro da história nas mãos. Vale a pena continuar orando, vale a pena evangelizar e vale a pena exercer o ministério que Ele colocou na nossa mão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos concluir? Verso 11 até o verso 14, a quarta e última implicação de Jesus ter o livro da história em suas mãos. Vou lhe dizer qual. Isso nos leva à adoração. Isso nos leva à adoração. Antes de nós irmos para o verso 11, deixa eu lhe lembrar de algo aqui. Por que o Cordeiro deve ser adorado? Por quem Ele é. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi, ou seja, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas Ele ressuscitou. Ele vive. Você crê nisso? Se você crê que Ele vive, você pode morrer, você pode ser sepultado, mas se você se entregou a Ele, você irá ressuscitar. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Ele deve ser louvado por isso, mas não só por isso. Ele deve ser adorado também por onde Ele está. Onde é que Ele está, querido? Ele está no trono. Ele reina. Você está entendendo? Ele reina. E por Ele reinar, nós podemos dormir tranquilo. Porque nenhuma outra pessoa tem um controle da tua vida. Aquele que está sentado no trono é que tem. E está nas mãos dEle. É estar em lugar seguro. Entenda isso. A Bíblia diz, irmãos, que Bartimeu, quando Jesus chamou ele, não foi? Bartimeu saltou. Faça um teste. Se você tem uma pessoa deficiente visual,
Vá com ele em determinado lugar e diga a ele: pule. Ele jamais faz isso. Por que Bartimeu saltou? Porque saltar nos braços de quem tem todo o poder é seguro. Você está me entendendo? Dormir sob a proteção desse Deus é seguro. Viver sob a proteção desse Deus que reina é seguro. Não temas. Mas por que também ele deve ser adorado? Ele é adorado pelo que ele fez. O que foi que ele fez? Com o sangue dele, ele nos comprou para Deus. Atente para isso, irmãos. Você que é cristão, como eu também, nós estávamos a passos largos, caminhando para o inferno. Mas ele nos comprou e nos constituiu sacerdotes, filhos dele. Você sabe o que é isso? Filhos dele. Você hoje pode chamar Deus de Pai. Ele deve ser adorado por isso. Mas vamos para o verso 11. Olha o que o verso 11 nos diz. Ele diz, João diz que vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. O que é que João vê? Irmão, João tem uma visão de uma quantidade incalculável de anjos, fazendo o quê? Adorando o Cordeiro. Era tantos que ele não conseguiu contar, louvando ao Cordeiro. E por que nós não louvamos? Claro que nós louvamos. E olha para o verso 12, e com base no verso 12, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Olha o que os anjos diziam: proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Por que os anjos cantavam com tanta ênfase? Você não já se perguntou, não? Por que os anjos cantavam com tanto entusiasmo? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Irmãos, porque os anjos não precisam de redenção. Quem estava cantando ao redor do trono eram os anjos eleitos. Foram os que não caíram juntamente com Satanás. Eles não precisam de redenção. E por que eles cantavam? Eu vou lhe dizer a resposta. Porque eles aprenderam com a igreja, conosco, sobre a história da salvação. Sabe? Duas bases bíblicas para isso. Efésios 3:10 e 1 de Pedro 1:12. Pode colocar aí, pastor Jorge. Efésios 3:10, olha bem. E isso, para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se fosse conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. O que é que Paulo está dizendo? Que os anjos aprendem conosco acerca da redenção. 1 Pedro 1:12 de basicamente o mesmo, não vamos ler para ganhar um pouquinho. O que é que o texto está querendo dizer? Preste atenção nisso aqui. Os anjos, eles ficam boquiabertos com o amor eletivo e pródigo de Deus. Eles não conseguem entender. Por exemplo, eles não conseguem entender como é que Deus salva um cachaceiro, um adúltero, um ladrão, uma prostituta, sabe? Um viciado em jogo, uma pessoa totalmente depravada, e faz dele uma nova criatura. Os anjos não conseguem entender, e eles vêm aprender isso com a igreja. E devido a isso, ou seja, do amor pródigo e ao mesmo tempo eletivo de Deus, eles têm uma reação clara. Eles passam a adorar ao Cordeiro, dizendo: Ele é digno de todo o poder, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Você canta também? Sim ou não? Pense um pouquinho, quem era você? Não estou dizendo que você é perfeito, irmãos, mas eu só gostaria que você pensasse sobre isso. Quem era eu? Um pobre pecador. Você pode cantar essa música, não pode? Logo eu, um pobre pecador. Deus resolveu mudar.
porque o Cordeiro nos comprou com o seu precioso sangue. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Interessante que a Bíblia diz que os anjos fazem o quê? Se alegra quando um pecador na terra se arrepende e clama por misericórdia. Está lá em Lucas, capítulo 15, verso 7 e verso 10. Versículo seguinte do 12, que eu tenho uma alergia extrema. Diz o seguinte, o texto sagrado. Olha o que João vê. Agora ele não vê, ele ouve, né? Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, João vê ou escuta um coral que desafia a imaginação humana. Porque ele está dizendo aqui que tudo que possui vida, todas as criaturas, sabe? É isso que ele está dizendo aqui no verso de número, esse aí, entre o 12 e o 14. Eu ouvi que toda criatura que há no céu, que há sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estavam louvando ao Senhor. Sinceramente, isso aqui desafia a nossa imaginação ou não? Claro que desafia, porque João está dizendo que tudo que possui vida louva ao Senhor, evidentemente exceto o diabo e os seus demônios, mas os demais todos louvam ao Senhor e louvam ao Deus Pai, pois Ele tem todo o poder sobre o universo, e louvam ao Cordeiro, porque Ele venceu a morte. Todo ser que respira louva ao Senhor, Ele é digno de ser louvado por todos. Vamos finalizar, verso de número 14. Verso 14. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Interessante, irmãos, que os anciãos aqui é um símbolo da igreja que se prostra e adora ao Senhor. Uma coisa interessante aqui, ao mesmo tempo que o louvor é cheio de entusiasmo, lá no céu ele produz também senso de adoração, a ponto da igreja se prostrar. Posso lhe dizer algo aqui para a gente terminar? Absolutamente ninguém é capaz de contemplar o Senhor na sua beleza, e certamente no seu fulgor, sem se prostrar. Olha, quando é Deus que fala, compete a cada um de nós dobrarmos e dizermos: Senhor, eu vou obedecer. Diante de Deus, da sua palavra, diante da sua presença, a igreja salva só tem uma atitude: Senhor, eu me prostro em adoração, em submissão. Sabe por que eu digo isso? Porque, queridos, quando nós entendemos que Jesus não é apenas um rabi, que Ele não foi apenas um grande homem, que Ele não foi apenas um profeta, que Ele não foi apenas um simples milagreiro, mas que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, que Ele é o governador de todas as coisas, que Ele reina. A única atitude que nós temos é o seguinte: Senhor, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, Senhor, eu vou fazer para a Tua glória. Essa é a atitude que a gente tem que ter. Amém, queridos? Que eu e você vivamos essa vida. Sai daqui com esse pensamento nessa noite. Se eu for comer, coisas corriqueiras, né? Se eu for comer, se eu for beber, mas se eu for fazer qualquer outra coisa, eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Amém?